Bem, boa tarde a todos. Nós vamos iniciar mais uma das palestras provenientes do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, no TEDS, da Faculdade de Medicina, onde nós vamos conversar sobre planejamento e programação em saúde bucal, como a segunda palestra desse ciclo de atividades que a gente está conversando, está fazendo a respeito de saúde bucal. Eu sou Patrícia Oliveira, cirurgiã dentista, atuante na Estratégia Saúde da Família e no momento doutorando em odontologia pela FOI, Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. O propósito é que nós passemos em torno de 40 minutos tratando das questões oriundas que possam auxiliar o cirurgião dentista na questão do planejamento das suas atividades dentro da Estratégia Saúde da Família. Eu gostaria de agradecer a participação dos municípios que se fazem presentes, inclusive eu vejo Alto Santo aqui novamente conosco, sejam muito bem-vindos. A gente vai fazer algumas considerações dentro da perspectiva de que a saúde bucal, não diferentemente da saúde geral, ela deve estar voltada para as pessoas e para as suas necessidades. A Política Nacional de Saúde Bucal, de onde nós retiramos o nosso embasamento, através dela, os norteadores, as proposições da saúde bucal, ela trata também da questão de priorizar os ciclos de vida. E é nesse contexto que nós vamos conversar sobre planejamento e programação em saúde bucal. Nós já sabemos que o SUS se trata de um importante sistema público de saúde no mundo, não só no Brasil, no caso, mas no mundo ele aparece como um importante sistema de organização da saúde em um país. A gente trata e se preocupa, na questão da atenção à saúde de uma maneira global, mesmo de simples atendimentos ambulatoriais até ações mais complexas, como a gente poderia citar o próprio transplante de órgãos. O objetivo do SUS é garantir o acesso integral, universal e gratuito a toda a população residente no país, inclusive nós sabemos que no caso de estrangeiros que estão em trânsito. Só para relembrar, o SUS ele foi criado através da incorporação dos seus preceitos na Constituição Federal de 1988. O seu propósito é repensar o conceito sobre saúde, tratando-se agora de um conceito ampliado sobre a mesma. No caso, o SUS é responsável por atender não mais 180, mas mais de 190 milhões de brasileiros dentro do seu interesse de universalidade. É importante também que a gente tenha em mente que um dos princípios do SUS, que é o princípio da integralidade, a questão da descompartimentalização do ser humano, é um importante princípio e é através dele que a rede é integrada no conceito holístico amplo de saúde, que é também tratar o indivíduo dentro das suas necessidades como um ser que não pode ser constituído apenas de partes agregadas. Não diferentemente, a gente também trabalha nesse sentido dentro da odontologia, propriamente na Estratégia Saúde da Família. Só para relembrar, os níveis de atenção à saúde, onde a gente tem atenção básica, onde grande parte dos problemas e os mais frequentes, utilizando uma baixa tecnologia, profissionais de formação clínica, auxiliam a resolução desses problemas e, além disso, nós temos os níveis de atenção especializada compreendidos pelos níveis de média e de alta complexidade. Isso também não acontece diferentemente da odontologia. O que eu queria relembrar são dois conceitos importantes em relação à saúde, que é propriamente a atenção e a assistência. No caso, a atenção é todo o cuidado com a saúde do ser humano, promovendo ações desde a promoção de saúde até mesmo a reabilitação desse indivíduo. Nesse sentido, a gente trabalha com o planejamento e a programação, logicamente, entendendo que o planejamento se trata de um ato inerente à vida humana. No caso da saúde, ações bem programadas resultam em resultados efetivos que podem, através do que se dispõe em recursos, através do que se dispõe
em tecnologias, a gente pode utilizar de maneira otimizada. Isso a gente já tinha conversado, inclusive, na nossa palestra anterior. Ainda tratando disso, é importante que a gente tenha em mente que nem todos os municípios precisam oferecer aos seus usuários todos esses níveis de atenção, mas a prioridade, deve ser prioridade da gestão, a pactuação regional com o intuito de resolver os problemas daqueles municípios que têm vontade política e têm condições regionais, sejam de recursos, sejam de condições ambientais, de proporem essa pactuação para resolver esses determinados problemas. A prioridade é que o município tenha uma atenção básica bem organizada, operando, no caso, os demais níveis através, por exemplo, da pactuação, de modo que se pretenda ter terem ações com alta resolutividade. No caso, a atenção, ela inclui a assistência, mas ultrapassa essa assistência. Enquanto está voltada para os grupos, né, a assistência ela está voltada mais prioritariamente para o âmbito individual. No caso, a atenção ela pode trabalhar com outros setores, não necessariamente sendo realizada apenas por equipes de saúde. São todos os setores que podem intervir naquela situação de saúde. Um exemplo para a odontologia é a questão da fluoretação das águas de abastecimento público, em que nós necessitaríamos, portanto, do trabalho conjunto com a empresa responsável por esse abastecimento, que não se trata, objetivamente, de algo que pertença fundamentalmente à área da saúde. Mais adiante a gente vê que a assistência ela não importa o ambiente, podendo ser realizado procedimento curativo, além do procedimento preventivo, e ela está destinada a procedimentos a usuários, consumidores individuais. Outros conceitos importantes que a gente deve ter em mente é a questão da referência. A referência, ela trata do encaminhamento do paciente a partir de um primeiro atendimento em que o paciente é avaliado nas suas condições daquele momento, as necessidades do paciente que podem ser resolvidas naquele momento são sanadas e a partir daí, em função dos níveis de complexidade de uma rede de atenção voltada para o usuário, ele é encaminhado, devendo retornar à unidade básica de saúde quando finalizam as ações nos setores especializados. A pactuação, que nós já tínhamos conversado, é outra importante característica do sistema que nós devemos considerar que deve acontecer de maneira otimizada, voltada logicamente para as necessidades das comunidades, analisá-las também as potencialidades dos municípios, o que aqueles municípios podem oferecer no sentido conjuntural daquela região, se beneficiar daquela potencialidade. Então, são instrumentos que podem ser utilizados em função dessas necessidades, e aqui nós citamos, no caso, ambulâncias, postos de saúde, ou hospitais que podem entrar nessa conjuntura. A gente sabe que a atenção básica à saúde, por meio da estratégia de saúde da família, é uma maneira, é um modelo, é como se pode trabalhar a saúde voltada, logicamente, para a prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento e reabilitação e manutenção da saúde dos indivíduos. Aqui nós falamos de uma maneira geral. Mas volto a repetir que para a odontologia, isso não está afastado desse contexto. Ações de promoção, de prevenção e reabilitação também devem ser consideradas prioridades quando nós falamos de planejamento e programação em saúde bucal. Para isso, nós devemos ter estratégias gerenciais e sanitárias participativas, onde a comunidade possa ter voz, né, e indicar quais são
suas reais necessidades, né? E ainda práticas também que sejam democráticas. Ainda em função desse conceito de atenção básica à saúde, nós temos a necessidade do trabalho realmente em equipe, não desvinculando ações de odontologia, especificamente de enfermagem ou medicina, mas que profissionais que possam utilizar dos seus conhecimentos em benefício daquilo que no caso a comunidade espera, né, almeja como soluções para as suas demandas. A partir disso, esses profissionais são corresponsáveis pelos usuários dentro de um território bem definido e eles assumem essa responsabilidade, logicamente considerando a dinamicidade do processo saúde-doença. Logicamente, a atenção básica à saúde ela está voltada a atender os princípios de universalidade, integralidade e equidade que são previstos propriamente na Carta Magna, que são, logicamente, os pilares do Sistema Único de Saúde. Não podem vir de encontro a esses princípios, né? Ainda tratando da atenção básica, a gente costuma dizer que se trata propriamente da porta de entrada dos usuários ao Sistema Único de Saúde. Por isso, os usuários devem entender, eu falo de uma maneira geral, também em todo o posto de saúde, em toda a unidade de saúde, os usuários devem ter conhecimento de quem são as pessoas responsáveis pelo seu atendimento a partir de determinada demanda. Que dia eu posso encontrar esse profissional lá na unidade, porque em outro dia ele pode estar numa visita domiciliar, e assim realmente conhecer bem quem são aqueles profissionais responsáveis pelo serviço. Nesse local, a população tem acesso a especialidades básicas, né, principalmente a clínica médica, e por vezes atendimentos de pediatria, obstetrícia e ginecologia. É entendido que é a unidade básica de saúde a responsável pelo solucionamento de 80% dos problemas de saúde. Então, muitas demandas são sanadas nesse local. No caso, a estratégia ela vem para reorganizar, é um desafio em relação ao sistema de saúde como um todo, logicamente, e ela quer reorientar práticas antes voltadas para o hospital, hoje voltadas para o indivíduo e o seu ambiente, para a sua comunidade. E são nesses preceitos, nesses pressupostos que a odontologia, como as outras áreas da saúde, elas precisam se fixar, no sentido de entender as necessidades do usuário e não centrar suas práticas em ações eminentemente especializadas. Mais à frente, a gente vê ainda os objetivos que se encontram, né, os objetivos principais dessa estratégia. De uma maneira geral, é efetividade a integralidade do serviço, de modo a resolver as demandas a partir, se não do solucionamento nessa unidade, a partir do seu encaminhamento e, no caso, do retorno desse paciente à unidade depois da finalização desses atendimentos especializados, novamente para a atenção básica. É necessário que se repense a questão da valorização profissional, que são, são chaves importantes para o bom funcionamento da estratégia. Eles precisam ser valorizados, qualificados e motivados a se qualificarem. A questão da avaliação e do acompanhamento sistemático devem se tratar de rotinas dentro dessas unidades, porque somente essa avaliação sistemática ela pode definir novos rumos em relação a prioridades, por exemplo, dentro dessa unidade. E, logicamente, direcionar as ações para aquilo que realmente a comunidade está necessitando, logicamente estimulando a participação popular e propriamente o controle social, ouvindo esses importantes atores. A gente continua ainda com os objetivos, falando da necessidade de se garantir esses fluxos, de se garantir centros de especialidades, por exemplo, que garantam referência e contra-referência de maneira eficiente, onde se finalize os tratamentos básicos do paciente, se possa promover a continuidade do tratamento
em um setor especializado, se for o caso. Então, a gente tem que realmente orientar esse paciente o caminho e garantir que ele seja atendido em um determinado local para sanar a necessidade especializada do momento. O apoio diagnóstico e terapêutico, tanto em nível ambulatorial e hospitalar, também devem ser objetivos dessa estratégia, assim como a existência e a manutenção do estoque de insumos necessários para o bom funcionamento dessa unidade, que talvez seja uma das maiores dificuldades das equipes de saúde da família para que se possa realmente fornecer um trabalho de qualidade. Mais tardiamente, o cirurgião dentista entra nessa equipe, em 2001, propriamente com a criação do incentivo para essa inserção, e também nascem aí, digamos assim, a figura de seus auxiliares representados pelo ASB, que a gente conhece hoje, antes chamado de ACD, e propriamente o TSB, que antigamente a gente conhecia como o THD. Mais para frente, é importante a gente relembrar do importante também papel do programa dos agentes comunitários de saúde, que acabam sendo os olhos, digamos assim, da equipe dentro da comunidade. A função de se aproximar das pessoas, também conhecê-las no seu ambiente, orientando adequadamente e encaminhando os casos que forem necessários. No caso, o PACS, ele se apresenta como um precursor da estratégia de saúde da família, que tem continuidade e é considerado parte desse programa. Nós trouxemos alguns destaques em relação, propriamente, à estratégia de saúde da família. Trata-se de uma referência internacional em relação à atenção à saúde. Ela acaba sendo pauta política de alguns gestores, em relação ao funcionamento da porta de entrada dos serviços de saúde, e ela apresenta importantes indicadores. A gente traz um exemplo disso em questão a questão da diminuição da mortalidade infantil. Outro ponto importante é o aumento propriamente do acesso, apesar das dificuldades que ainda existem no serviço, mas a gente considera que o SUS, como um todo, é um processo em construção, Há ainda essa dificuldade de acesso, mas já foi melhorado em relação a anos atrás, e ainda o aumento da satisfação dos usuários que se encontram vinculados àquele serviço através da sua comunidade. Alguns desafios que a gente pode citar em relação a isso é a questão, por exemplo, da necessidade de expansão da rede, que ainda não está adequadamente formada e organizada para atender às demandas da comunidade. Ainda outras ações que visem o fortalecimento da gerência, das estruturas gerenciais, a questão dos protocolos, para onde direcionar, o que deve ser feito em determinadas situações de epidemias, por exemplo. Questão da revisão do processo de formação desses profissionais. A academia está tendo ultimamente uma sensibilidade em formar profissionais voltados para esse serviço. No caso da odontologia, a formação técnica por muitos anos predominou em relação à formação desse profissional, que hoje, em relação à própria saúde coletiva, os currículos estão integrados a essa nova realidade. Mas ainda como desafio, a gente pode citar a questão da necessidade de ações articuladas com outras instituições que não da área da saúde, mas que podem atuar diretamente em se chegar aos objetivos da saúde, como manutenção daquela comunidade em níveis de saúde razoáveis. Então, a utilização de outras instituições que possam contribuir com isso precisam de ações que sejam articuladas. A atenção especializada, que deve-se repensar essas ações e propor estratégias que possam realmente criar redes eficientes, através de média complexidade,
muitas vezes representadas por procedimentos hospitalares e alguns exames mais complexos, propriamente ações que venham a resolver problemas e agravos que não são resolvidos dentro da atenção básica, e ações realmente que venham a tratar da alta complexidade como uma parte da rede que precisa ser bem estruturada e, apesar de receber um número bastante reduzido de usuários em relação à atenção básica, ela precisa dar um retorno satisfatório a essas pessoas. A gente pode citar, no caso da alta complexidade, a diálise, a quimioterapia e a hemoterapia. No caso, como nós citamos, as redes que precisam funcionar de maneira otimizada, havendo realmente uma interface entre a atenção básica e a atenção especializada, é importante que nós façamos esse destaque em função de que as redes elas devem estar centradas no usuário. E o usuário deve conhecer o fluxo que ele deve passar em relação à solução dos seus problemas. A questão da construção dessa rede deve passar por ampla discussão e, além disso, a utilização de uma racionalidade sistêmica, ou seja, ela deve funcionar num fluxo realmente contínuo que possa atender à demanda que espera por ela. Aqui a gente faz um break para poder afunilar a nossa discussão em relação à odontologia, sempre trazendo que a odontologia não deve estar separada dos demais ramos da saúde que atuam dentro de uma unidade básica de saúde. Nós já conversamos, inclusive, queria fechar isso aqui. Nós já conversamos, inclusive, em um outro momento, que os principais agravos em relação à saúde bucal, os mais frequentes ainda, apesar dos avanços tecnológicos e de materiais, estão voltados para a cárie dentária e para a doença periodontal. Que a gente pode ver que outros agravos, eles também podem, se não resolvidos ou solucionados dentro da unidade, eles podem minimamente serem encaminhados para a atenção especializada. E é nesse contexto que nós retomamos alguns compromissos da saúde bucal com a atenção básica voltados, para a eficiência e para a qualidade do serviço. Nós podemos citar a questão do acesso, ações que possam realmente melhorar o acesso dos usuários aos serviços de saúde. O que nós notamos nas unidades básicas em relação à odontologia, que normalmente não há paridade de profissionais em relação às equipes, e há uma extrema dificuldade em relação a garantir o acesso desses usuários em função, muitas vezes, dessa demanda reprimida que é bastante extensa. Outro objetivo também é a questão da integralidade, é fazer com que os setores, com que a atenção básica e a atenção especializada atuem articuladamente, no sentido também, volto a repetir, de se tratar das demandas que são necessárias a partir das necessidades locais. Questão do vínculo do cirurgião dentista com a comunidade e a sua responsabilização sanitária por ela. Esse profissional deve ter consciência do seu papel como aquele profissional que deve se aproximar da sua comunidade. A própria questão da valorização dos profissionais, principalmente pela gestão, através de qualificação, estimulação a essa qualificação. A questão da avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados. Quando o cirurgião dentista programa as suas ações, ele deve verificar medidas de avaliação e acompanhamento daquelas ações que estão sendo propostas. Deve estimular a participação da sua comunidade, voltada, logicamente, para as decisões da odontologia, por exemplo, como a questão da rotina de atendimento. Em função de alguma característica especial local, se pode repensar esse tipo de planejamento. Então, dentro da atenção básica, a gente tem que pensar como cirurgiões dentistas que o cuidado deve ser o eixo de reorientação desse modelo de atenção. Nós temos que pensar na humanização profissional,
não apenas fazer que o paciente entre no consultório, sente na cadeira, não conversar com ele, não saber quais são as suas expectativas em relação ao tratamento, o que é que ele está disponibilizado a fazer naquele dia, se é o caso de um procedimento mais mutilador, no caso de uma exodontia, um procedimento básico. É necessário também que se crie essa rotina de conversa com esse paciente. A oitiva do paciente é muito importante para esse planejamento também individual. Questão da corresponsabilização, é o profissional se sentir responsável pela sua área, as demandas da sua área, as investigações que são necessárias para aquele planejamento e daí propor ações que sejam voltadas, segundo a Política Nacional de Saúde Bucal, de preferência para as linhas de cuidado, assim evitando o tratamento, por exemplo, ou as ações de promoção de saúde, especificamente baseadas em uma demanda livre, de uma demanda espontânea. Necessário que se trabalhe dentro de linhas de cuidado, como, por exemplo, gestantes, idosos, adultos, crianças e adolescentes. São as discussões que são retomadas na política nacional, elas devem ser baseadas nessas linhas de cuidado. E ainda, desenvolver ações complementares que voltem para a questão das condições especiais da vida, condições momentâneas, como, por exemplo, o caso das gestantes. Quando a gente organiza o planejamento em saúde bucal, quando a gente organiza, a gente tem que levar em consideração também outros aspectos não menos relevantes. Para planejar, é importante que a gente avalie previamente uma situação, faça uma análise situacional, para que a gente possa planejar essas ações dentro daquela realidade, das demandas prioritárias, mas é necessário também que a gente trabalhe mecanismos de monitoramento e avaliação das ações que são propostas. Para isso, a gente pode, inclusive, utilizar indicadores de saúde bucal, que estão pactuados, para atenção básica, repensar o processo de trabalho da equipe de saúde bucal, para otimizar o tempo disponível para as consultas, para que as consultas tragam realmente o autocuidado, a conscientização do paciente, que traz frutos para aquele paciente, para a família daquele paciente e para a sua comunidade. E repensar também a questão da organização da demanda baseada nos princípios da Política Nacional de Saúde Bucal, através de seus pressupostos e norteadores, e ainda se trabalhar as necessidades locais. Como eu tinha falado, o planejamento é uma necessidade de qualquer ato que nós fazemos, sejam esses atos referentes às nossas vidas pessoais, sejam os atos realizados dentro de um processo de trabalho voltado para determinado campo. Aqui nós estamos tratando da odontologia, mas a necessidade de planejamento não é específica da odontologia. Ela deve ser uma rotina da equipe, assim como a questão da avaliação desse planejamento, dessas ações, também deve ser rotina. O planejamento, ele se apresenta como uma releitura da realidade, à medida do que nós repensamos aquela realidade a partir de outras óticas, e através de novas possibilidades de intervenção. O planejamento prévio, ele permite, inclusive, que os rumos das ações sejam corrigidos durante a sua execução. E nisso, o planejamento deve ser pensado como um planejamento dinâmico e não propriamente como um planejamento estático, que ele é realizado e, por não haver avaliação dessas ações, ele acaba acontecendo da maneira que ele foi pensado. Então, a gente deve pensar em estratégias de planejamento que possam ser modificadas em função de necessidades, de eventos que surgem na execução desse processo de planejamento. O monitoramento e a avaliação, como a gente tinha citado, também é uma necessidade em relação voltada propriamente para o planejamento, e ele serve para dar suporte a todo o processo decisório no âmbito da saúde, não diferente da estratégia de saúde da família. Deve ser entendido como rotina da equipe.
e ele acaba identificando, ajudando a identificar os problemas prioritários e, novamente, reorientando as ações e os serviços que são desenvolvidos. O monitoramento e a avaliação, eles servem para exatamente se verificar qual o impacto daquelas ações da forma que elas foram pensadas. Esse impacto pode ser negativo, satisfatório ou insatisfatório, e é a partir dele que a equipe pode realmente chegar a uma assistência de qualidade. O monitoramento, ele deve consolidar a avaliação como ferramenta de gestão em todas as esferas do governo. Para isso, a gente tem alguns instrumentos de gestão, mas dentro da estratégia de saúde da família, importantes mecanismos são os sistemas de informação da atenção básica, né, o SIAB, e o CIA-SUS, que trata do sistema de informações ambulatoriais. Eles são importantes mecanismos que, inclusive, são de domínio público, né, no Ministério da Saúde, no sítio eletrônico do Ministério da Saúde, é possível que toda a equipe verifique esses indicadores, para que se possa planejar essas decisões e, no caso de haver modificações, estarem subsidiados para isso. Para a odontologia, nós podemos citar 3 indicadores de saúde principais, e são esses indicadores que acabam subsidiando as intervenções em odontologia. É interessante se trabalha a questão da cobertura da primeira consulta odontológica programada, que é o número de pessoas que iniciam tratamento e têm um agendamento posterior programado, ou seja, não dependem de demanda livre, que acabam concluindo seus tratamentos em função dessa primeira consulta. Então, devem ser priorizadas essas ações no sentido de que é esse indicador propriamente que acaba alertando a equipe em relação ao acesso local. Mais à frente, a gente cita a questão da média de procedimentos odontológicos básicos individuais. Essa média fornece à equipe uma estimativa, uma previsão em relação de que o que está sendo priorizado em relação àquela comunidade. Se procedimentos básicos, procedimentos especializados, que tipo de demanda eu vou ter na unidade, quais são as prioridades em relação à especialidade, endodontia, periodontia, e assim programar em função desse indicador. A gente pode citar ainda a questão da proporção dos procedimentos odontológicos especializados em relação às ações odontológicas individuais. Qual o impacto dessa proporção em relação às ações da estratégia de saúde da família? Que ele acaba se casando, digamos assim, com o indicador anterior que tratava dos procedimentos básicos. Então, são os indicadores que eles acabam nos auxiliando em relação ao que a comunidade que precisa, o que o serviço pode oferecer, e dando uma perspectiva em relação, por exemplo, aos insumos que nós dispomos dentro da atenção básica. O processo de trabalho em equipe é outra parte da discussão que nós retomamos aqui, porque é importante que a consulta em odontologia ela possa não apenas, digamos, resolver um problema do paciente de origem odontológica, mas que crie realmente nesse paciente uma conscientização da necessidade do seu autocuidado. A questão da consulta, que é o ato de conhecer, né, compreender aquele paciente e propriamente de cuidar. Então, dos grandes exemplos que a gente também pode citar em relação ao processo de trabalho é a questão das gestantes. O paciente vai para a consulta com a enfermeira que está fazendo o seu pré-natal. A equipe deve ter consciência de que eles trabalham juntos para que aquele usuário consiga manter a saúde naquele ciclo de vida especial. Então, é interessante que o enfermeiro converse com esse usuário. Se você já foi ao dentista, você já consultou o dentista nesse período, é interessante que se trabalhe dentro dessa maneira integrada do cuidado.
A organização da demanda em relação à odontologia é simplesmente um dos grandes nós que nós temos dentro do serviço e dentro das unidades básicas de saúde. Aqui nós damos algumas sugestões que são retiradas, logicamente, das orientações do Ministério da Saúde, para que a gente possa repensar esse planejamento, logicamente voltando esse planejamento para aquilo que é necessário pela comunidade, que é necessitado pela comunidade. É interessante que se repense o processo de trabalho em odontologia com a medida de se unificar a porta de entrada juntamente com o atendimento médico e o de enfermagem, que a odontologia não seja tratada como uma porta de entrada diferenciada. O exemplo que eu acabei de citar para vocês, por exemplo, é no caso da enfermagem. Outro exemplo também que a gente pode citar, a questão dos trabalhadores, né, que muitas unidades já dispõem do atendimento em horário diferenciado, próprio para essa categoria. A gente pode citar ainda que mesmo com a organização da demanda baseada em agendamento, não se pode realmente esquecer da questão da demanda livre, no sentido de que haja pronto atendimento aos pacientes em casos de urgência. Esses também são um dos grandes pressupostos dentro da Política Nacional de Saúde Bucal. O paciente de urgência, ele deve ser atendido, tá? A urgência, a dor deve ser sanada. E também, dentro das possibilidades do serviço, que esse paciente passe a fazer parte da demanda programática, ou seja agendado para um tratamento eletivo. É necessário que a odontologia se organize no sentido de auxiliar a atenção domiciliar. A atenção à puérpera, por exemplo, é algo que pode ser realizado pelo cirurgião dentista, no sentido de que a mulher tem um importante papel dentro da família, né? É ela o carro-chefe de muitas ações de higiene. A higiene bucal é uma delas. Então, é um dos momentos que o cirurgião dentista tem a possibilidade de ir ao encontro dessa mulher, orientá-la em relação à sua higiene bucal de seus filhos, inclusive da criança, do bebê que acaba de nascer. Além disso, é importante que, juntamente com o restante da equipe, o cirurgião dentista procure desenvolver ações de promoção de saúde e prevenção de doenças voltadas também para as patologias crônicas. Uma das ações que o dentista pode realizar é a questão da identificação de pacientes hipertensos. Alguns pacientes chegam para atendimento odontológico, no caso de isodontias principalmente, com a PA bastante elevada. Então, é um dos momentos que o cirurgião dentista tem um papel importante na identificação dessas doenças crônicas, tá? E ainda é necessário que, dentro das possibilidades de atuação, logicamente, o cirurgião dentista, como coordenador, como gestor, tem essa informação da equipe de saúde bucal nas unidades, no sentido de que ele possa reordenar a atenção de média complexidade em função das necessidades locais. O que é que eu quero dizer? Se a região tem necessidade de procedimentos de endodontia, que são os tratamentos de canais, é interessante que no centro de especialidades, que vai tratar e vai receber esses pacientes, tenha uma disponibilidade maior desses profissionais. Vamos imaginar que existe um município em que a demanda de periodontia é muito escassa. Os pacientes não precisam fazer essa consulta com frequência. Então, vamos se repensar em relação à quantidade de periodontistas que atendem a região, no caso, se trata de uma pactuação, por exemplo. Continuando a nossa discussão, as ações e a organização desse planejamento, elas devem ir ao encontro, né, exatamente, de ações que promovam o desenvolvimento da sociedade, da consciência da necessidade do autocuidado, de incluir essas pessoas como seres corresponsáveis, são usuários corresponsáveis pela manutenção da saúde, que as restaurações dentárias elas não curam a doença cárie, mas são medidas
propriamente de estabilização dessa doença. Então, é necessário que o ato do cuidado da odontologia esteja voltado também para a conscientização, para a autonomia, para a necessidade que o usuário deve ter de também agir na realidade que ele se encontra para manter a sua saúde em níveis, digamos assim, esperados, né, em relação à saúde que se quer. Questão da possibilidade, né, necessário que, de preferência, se possibilite o acesso à fluoretação, principalmente à fluoretação das águas, né, de abastecimento público, como uma medida de tecnologia eficaz dentro da odontologia para a diminuição em larga escala do surgimento de processos cariosos, também a identificação e também medidas que contribuam para o combate do fumo e do álcool, também conscientizando a população de que são esses fatores, principalmente quando agem conjuntamente, os grandes responsáveis pela manifestação do câncer de boca, o incentivo a dietas mais saudáveis também, compreendendo a cárie como uma doença multifatorial, onde a questão da dieta interfere diretamente na manutenção dessa saúde. A proteção em relação ao trabalho, as condições que podem interferir no complexo maxilofacial, a conscientização do empregado e dos empregadores em relação a isso, dentro das medidas que são possíveis dentro da atenção básica, e ainda também o trabalho transversal de conteúdos nos currículos escolares, também são medidas que a saúde bucal pode contribuir. O papel do cirurgião dentista na escola é extremamente relevante para conscientizar aqueles alunos que levam aquela informação para as suas famílias. Então, é uma possibilidade de intervenção bastante interessante quando nós trabalhamos o nível da atenção básica. Na média complexidade, a questão do reordenamento, como a gente tinha conversado, são demandas oriundas da estratégia saúde da família que devem dar continuidade às necessidades de tratamento daquele indivíduo. Então, propriamente, as unidades de média complexidade representadas pelo Centro de Especialidade Odontológica, sejam eles regionais ou municipais, minimamente eles devem contar com um profissional que trabalhe com a questão do diagnóstico bucal, voltado também para a detecção do câncer de boca, de periodontia, de cirurgia oral menor, endodontia, um especialista propriamente que trabalhe com pacientes de necessidades especiais, dando propriamente continuidade àquilo que foi iniciado programaticamente na atenção básica. E mais à frente, a questão da alta complexidade, que, digamos assim, a escala final desses níveis, né, representando um número bastante restrito de usuários que necessitam de um atendimento voltado para o nível hospitalar, tanto procedimentos de alta complexidade, que precisam realmente de um aparato importante, devido à gama de operações que vão ser feitas nesse ambiente hospitalar, ou propriamente situações de vida que necessitam de procedimentos básicos, que normalmente seriam realizados dentro da atenção básica, mas em função daquela situação especial de alergia ou de certas incapacidades, o paciente precisa ser levado ao ambiente hospitalar. Então, o que a gente quer deixar aqui para vocês, principalmente, são os pressupostos que a Política Nacional de Saúde Bucal traz em relação ao atendimento e o planejamento em odontologia, o planejamento dessa demanda, que ele não deve ser baseado em demanda livre, a prioridade é que a demanda seja programática, em função dos ciclos de vida, que eu tinha comentado para vocês, adultos, idosos, gestantes, né, crianças e adolescentes. Se atende também para a questão da saúde do trabalhador, que em função do horário de trabalho, muitas vezes acabam acumulando dezenas de problemas de saúde bucal que interferem na sua produção,
que interferem na sua qualidade de vida, mas também é importante que haja a questão do pronto atendimento. O paciente tem o seu problema de dor resolvido na própria estratégia de saúde da família, pois muitas vezes esse solucionamento depende de baixas tecnologias, né, de materiais simples que a gente pode realmente dispor dentro da própria estratégia. Aqui fica essa reflexão em relação à atenção básica. É interessante que nós nos aprofundemos na leitura, principalmente dessa política, no sentido de que realmente seja uma rotina dentro dos serviços de saúde. Hoje eu vou ficando por aqui, estou aberta a algum questionamento que vocês queiram, os participantes queiram fazer. E digo que provavelmente daqui a 2 semanas a gente vai estar conversando sobre educação em saúde bucal. Nos foi informado que nós iremos iniciar as teleconsultas a partir possivelmente do mês de março. Essas teleconsultas são voltadas para a odontologia na atenção básica, em que as dificuldades que, se tiverem dúvidas, os profissionais quiserem discutir com profissionais da área da atenção básica, eles vão ter essa possibilidade de discussão. Obrigada pela participação. Encontro vocês em uma outra oportunidade. Boa tarde a todos.